Você acha que é possível viver da meliponicultura? Se quiser saber a minha opinião, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente e vem comigo até o final. Oi gente, tudo bem com vocês? Como tem muita gente nova no canal e eu sei que muitas pessoas que se inscrevem aqui ainda não mexem com abelhas, é importante a gente dar essa explicação, mesmo que de forma resumida, o que é a meliponicultura, que é diferente da apicultura. O apicultor, ele cria racionalmente abelhas apis mellifera, que são as abelhas africanizadas. Já na meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão, ou abelhas nativas brasileiras. Aí tem infinidade de espécies. Mandaçaia, uruçu, tubuna, mombucão, jataí, tem mais de 100 espécies que o pessoal cria na meliponicultura sem problema nenhum. É importante salientar que nem todo apicultor sabe lidar ou manejar as abelhas sem ferrão. E o contrário também é verdadeiro. Nem todo meliponicultor ele sabe criar as abelhas apis mellifera. E por que isso acontece? Porque são espécies completamente diferentes uma das outras. Então, a sem ferrão tem um comportamento, uma biologia, a apis mellifera tem uma outra biologia, um outro comportamento totalmente distinto. Consequentemente, o manejo é diferente, a colmeia é diferente, a produção é diferente, o mercado é diferente, tudo é diferente. Inclusive, o perfil desses dois profissionais é totalmente diferente. O que nós temos na apicultura? Uma pequena parcela tem na apicultura um hobby. A pessoa cria as abelhas porque ela gosta. É uma atividade que ela vai lá no final de semana, tira um melzinho para a família e é um hobby para ela. Não precisa ganhar dinheiro com aquilo. 90% aproximadamente tem na apicultura uma fonte de renda complementar e apenas 10% vive da apicultura, é a sua principal fonte de renda. Já na meliponicultura é totalmente diferente. 90% tem na meliponicultura um hobby. A pessoa cria abelha no quintal da sua casa, no quintal do sítio, como um hobby. Ele gosta das abelhas, acha bonito, quer enfeitar o jardim, quer tirar um melzinho para consumo próprio. Não necessariamente ele precisa ganhar uma renda com aquelas abelhas. Então, na meliponicultura ainda tem muito hobbyista. Tanto que um dos maiores apelos para você convencer uma pessoa a criar abelha sem ferrão é você falar que ela pode criar no quintal da casa dela, o que eu acho fantástico. Seria muito bacana se todo mundo tivesse no quintal da sua casinha uma abelha nativa do seu estado. Ia ser muito massa, desde que ela cuidasse da abelha, é claro, né? Então, 90% são hobbyistas, cerca de 9% tem na meliponicultura uma fonte de renda complementar e menos de 1% consegue viver da meliponicultura. Então essa é a realidade, o perfil dos criadores de abelha no Brasil. E agora respondendo a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, se eu acho que é possível viver da meliponicultura, possível é, tanto que tem pessoas que vivem, mas são menos de 1%. Mas o que é viver da meliponicultura ou viver da apicultura? Porque isso parece meio subjetivo, porque tem gente que vive com R$1.000 por mês, tem gente que vive com R$50.000 por mês. Então o que é esse viver que eu digo? Por exemplo, você é padeiro, você cansou da padaria e você resolveu criar abelha sem ferrão. Será que a meliponicultura vai conseguir fazer você ganhar o equivalente ou mais ao trabalho de padeiro que você tem? Ou padeiro, mecânico, bancário, ou seja o que for. Quando a atividade de criação de abelhas se equivaler ao que você ganha atualmente, você já consegue viver daquela atividade. Então, quando eu digo viver da criação de abelhas, é você ter a possibilidade, caso você queira, de largar a sua outra fonte de renda para viver exclusivamente das abelhas e conseguir manter seu padrão de vida, bancar seus boletos sem problema. Isso que é viver da criação de abelha. Na minha visão, entre apicultura e meliponicultura, a meliponicultura é um desafio muito maior para quem está iniciando. Por que eu digo isso? Porque na meliponicultura não existe um mercado estabelecido em nenhum produto. Então, se você é um meliponicultor, você produz mel, dependendo do estado, muitas vezes você não vai ter para quem vender esse mel. Você vai ter que vender na informalidade para o seu vizinho, seus parentes, algum amigo. Você não tem um mercado consumidor que vai absorver essa sua produção. E muitos estados ainda eles estão muito atrasados na legislação para a meliponicultura. Em alguns estados ainda nem tem legislação. Outros têm que você pode criar as abelhas, mas não pode comercializar o mel porque não tem a identidade da qualidade do mel ainda estabelecido. Então, como que você vai colocar seu produto no mercado, sendo que não tem lá, tem que ter no máximo tanto por cento de umidade,
tanto por cento de carboidrato, tanto por cento disso, daquilo. Não tem essa regulamentação. Como que você vai vender um produto que ele não tem um enquadramento? Então, partindo desse ponto de vista empreendedor, você enxergar a sua atividade como uma empresa, seja apicultura ou seja meliponicultura, eu considero a meliponicultura um desafio muito maior. É possível viver? É possível viver da criação de abelha sem ferrão, com certeza. Mas, na minha visão, é muito mais desafiador. O meliponicultor tem que se reinventar com muito mais rapidez do que o apicultor. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas volto a repetir. Na minha experiência, os meliponicultores são muito mais dedicados às suas abelhas do que os apicultores. E isso acontece porque a própria natureza da atividade meliponícola, ela exige que você tenha essa maleabilidade maior. Na apicultura, o que a pessoa faz? Geralmente começa por caixas iscas, vai aumentando devagarzinho e depois começa a produzir o mel e fica naquilo ali, acha que a apicultura é isso. Já na meliponicultura, o criador é obrigado a ser um pouco mais estratégico. Por quê? O mel que ele produz não tem um mercado estabelecido. Vai vender muitas vezes, grande parte das vezes, na informalidade. Na informalidade você sabe que é limitado. Você não consegue botar seu produto na farmácia, no mercado, numa rede de varejo. Então fica muito mais limitado. O que acontece? Então o meliponicultor vai vender um pouquinho de mel aqui, um pouquinho de mel ali, vai vender colônias, faz divisão e vende as filhas, ou vende a própria matriz, dependendo da situação. Vende atrativos. Aliás, o atrativo é uma das maiores fontes de renda dentro da meliponicultura. Então muitos meliponicultores ganham muito mais dinheiro vendendo atrativo para outras pessoas do que o próprio mel ou as próprias colônias ou algum outro produto. E isso não é um problema, que fique claro. Não tem problema comercializar os atrativos. Só que até esse produto tem um mercado limitado. Por quê? Tem dois perfis de cliente. Quem vai comprar atrativo porque está começando, a pessoa é robista, que é aqueles 90% da meliponicultura. O robista, qual que é a questão? Ele não vai ter muitas colônias. Ele vai ter ali entre 1 a 50 colônias no máximo. Tem exceções à regra, mas geralmente o robista não passa de 50. Então ele é um cliente que tem a limitação no consumo do atrativo. Ele vai comprar seu atrativo algumas vezes, mas depois ele vai chegar no número X de colônias, ele não vai aumentar mais, porque aquilo para ele é só um hobby. E o cara que é profissional, que ele quer viver da meliponicultura, ele vai comprar seu atrativo no começo. O profissional não vai ficar capturando abelha o resto da vida. Vai chegar no estágio em que ele vai fazer divisões e uma seleção genética do plantel, ou pelo menos deveria fazer isso, né? Então a gente observa que o próprio mercado da meliponicultura, ele tem muitos gargalos. Então, desse ponto de vista empresarial, na minha visão, a meliponicultura tem um desafio muito maior. É para quem realmente gosta de desafio. E tem mais, na apicultura, os manejos são bem conhecidos, então fica mais fácil você lidar com os problemas do dia a dia. Na meliponicultura, tem muitas espécies ainda que nós não dominamos o manejo completamente. É difícil fazer a divisão, aquela abelha não aceita a transferência para uma caixa racional. Então, como que você vai ter uma renda recorrente daquela espécie, sendo que nós não dominamos o manejo? Atenção, atenção! Não se desespere! Quero deixar claro que eu não estou falando que a meliponicultura é ruim, não entendam mal. A meliponicultura, ela é excelente também, só que na minha visão é um desafio maior do que na apicultura. Você conseguir viver dela, eu acho um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. Aí depende do seu perfil. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, então para mim não é um problema. Eu nunca fui meliponicultor, não tive a oportunidade de ter um meliponário e ter uma renda daquele meliponário. Eu não tive esse tempo ainda, essa dedicação com as abelhas sem ferrão, mas pretendo tê-lo algum dia, não sei se em breve ou não, porque eu estou com tempo já, tá faltando horas no meu dia. Eu sou do partido que nós temos que começar sempre da maneira correta. Se for para começar errado, eu prefiro nem começar, deixo aquilo para um outro momento, uma outra oportunidade. Por exemplo, muitos de vocês mandam mensagem para mim no privado, falando: Pedro, como que seu canal cresceu tão rápido? Não faz nem um ano de canal, você já passou o meu que está 4 anos no ar. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque o YouTube gosta mais de mim do que do outro, não foi sorte, foi o quê? Primeira coisa, como que funciona a ferramenta? Como que eu posso me adequar à ferramenta e para a minha realidade? Eu tenho um objetivo? O meu objetivo é ser reconhecido como um canal de ciências. No Brasil nós temos menos de 30 canais que estão nessa categoria de ciências. O meu objetivo no YouTube
é entrar nessa categoria. Se vou conseguir, eu não sei. Eu criei meu planejamento, a minha estratégia para isso. Eu espero um dia chegar lá. Eu não posso garantir o meu sucesso, mas a minha parte, o que cabe a mim, eu estou tentando fazer. Eu espero que um dia eu chegue lá. Então, como recado final que eu deixo para vocês, é possível sim viver da meliponicultura, mas se você optar por essa atividade, entre com planejamento, tenha um objetivo em mente, tenha uma estratégia, saiba que é um pouco mais complicado que a apicultura na minha visão. Tendo conhecimento dessas coisas, fica mais fácil você se adaptar à plataforma meliponicultura. Imagina que a meliponicultura é como se fosse o YouTube. O YouTube já existe, tem as regras dele. Eu não posso infringir as regras. A meliponicultura já tem as regras dela estabelecidas, os problemas. Então você conhecendo essa realidade, fica mais fácil você se adequar e tentar se moldar ali as adversidades da própria atividade. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.